Te liga nas últimas informações do mercado da bola do Inter. A resposta de zagueiro paraguaio sobre jogar no Colorado. A novidade que vem da Inglaterra e o reforço que Roger Machado se prepara para receber. Espera a vinheta e vem comigo. Fala, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal te atualizando sobre as últimas notícias do mercado da bola do Inter. Tem muita informação boa nesse vídeo, então me deixa o teu like, te inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações. A resposta de Omar Alderete, zagueiro paraguaio que foi consultado pelo Inter, ele atua no Getafe da Espanha. A novidade e a grana que pode pintar vinda da Europa, que ajuda bastante o Inter na questão financeira, e o reforço que Roger Machado está prestes a receber. Antes de mais nada, te liga na descrição desse vídeo que tem um link que te leva até Amazon.com, minha parceira, o maior site de vendas do planeta, e eu quero te entregar um frete grátis. Para eu te entregar um frete grátis, tu tens que clicar no link que está na descrição desse vídeo, ir até a Amazon e comprar qualquer coisa. Pensa no que tu está precisando, quer uma TV, uma geladeira, uma air fryer, quer uma Alexa, quer, sei lá, um ossinho pro teu cachorro. Tudo isso tem lá na Amazon.com com os melhores preços e uma entrega garantida. Então te liga, clica no meu link, compra lá que é frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Outra coisa que eu quero comentar antes das informações é o seguinte. Eu tenho visto a nossa torcida reclamar do rendimento do Inter. Depois daquele 3-3 nada a ver lá contra o Nacional. Não foi um bom resultado? Não foi. Não foi melhor? Não foi. Mas o Inter pelo menos voltou de um 0-3 para um 3-3. Conseguiu um ponto e está em segundo no grupo. Eu fui dar uma olhada nos outros, tá? Para nos comparar com alguém. Comparei primeiro com aqueles do mesmo tamanho, os que estão na Libertadores. O que eu vi? Eu vi que tem um monte de time brasileiro que está fora da zona de classificação, né? O poderoso Flamengo está em terceiro. O Botafogo, atual campeão, está em terceiro também. Fortaleza está em último no grupo dele. Claro que ainda não sabe o que vai acontecer naquele jogo do Colo-Colo que foi cancelado. Beleza, fui para quem está abaixo, os times que estão na Sul-Americana. E não estou aqui falando de ninguém especificamente. Não me entenda mal. Os times que estão na Sul-Americana tem uma galera que está fora da zona de classificação, né? Porque a Sul-Americana só passa um. Olha a tabela lá, quem é que está em segundo. Eu acho que só está em primeiro no grupo o Fluminense e o Galo. Todos os outros brasileiros estão fora. Então, se tá ruim para mim, meu amigo, meu vizinho tá muito pior. Vamos parar de começar a atrair, né, negatividade para nós. O Inter tá bem, gurizada, relaxa. A coisa vai melhorar. Contra o Juventude agora no final de semana deve vir uma vitória, tomara que venha. Mas vamos para as informações então, saindo desse parênteses, desse gap, desse espacinho, que você também pode curtir lá no Instagram, @marinho.saldanha. Começando pelo reforço que Roger Machado está prestes a receber. Eu estou falando de um cara muito querido pela torcida e pelo grupo do Internacional, é Gabriel Mercado. Todo mundo sabe, o Gabriel Mercado é uma das principais lideranças do elenco do Inter. Todo mundo gosta muito dele. O próprio Roger chama o Mercado para o vestiário, mesmo ele não tendo condições de jogar. O Mercado está passando por um processo lento, um processo chato, de recuperação de lesão, porque o mercado tá tipo eu, com quase 40 anos, e por isso ele teve um rompimento de ligamento de joelho no ano passado, passou por cirurgia. É uma situação mais difícil. O jogador com uma certa idade, ele demora um pouco mais para se recuperar de lesões, se recuperar entre jogos, mas o processo está caminhando. O mercado já está treinando no campo, ainda sem impacto com colegas, mas na próxima semana está marcada a volta do mercado ao grupo, ainda sob cuidados da fisioterapia e do departamento médico, mas o mercado vai ser reintegrado ao grupo do Inter. O que isso significa? Que ele está entrando no último estágio para voltar a jogar. O Inter não define especificamente, publicamente, um prazo, para que não se tenha uma cobrança, uma necessidade. A gente sabe que cada corpo é um corpo e o corpo oscila bastante. Daqui a pouco o mercado sente, quando voltar alguma coisa, alguma dividida e tal, tomara que não, mas pode acontecer. Então não tem esse prazo definido, sabe, fechado. Mas a previsão interna do Inter é que o mercado retorne a jogar uma partida de futebol depois da pausa do Brasileirão, que vai ser parado em razão do Mundial de Clubes, entre junho e julho. Quando ele voltar do meio para o fim de julho, o mercado deve estar reintegrado ao grupo. Então ele vai ter mais um semestre para atuar pelo Inter, porque o contrato dele vence no fim do ano. O mercado então vai decidir se ele segue jogando futebol ou pendura as chuteiras. O plano é ter esse feedback, é ter esse respaldo do campo,
que o campo vai dizer para o mercado? Que ele ainda tem condições de render ou que ele não tem mais condições de ser jogador? É isso que ele vai avaliar no fim do ano. Se renova, se não renova, se vai embora, se encerra a carreira, tudo isso vai estar em jogo. Mas eu tenho certeza que o Gabriel Mercado é muito importante e vai ser importante nesse segundo semestre do Inter. A avaliação de todos no Beira-Rio. A segunda informação desse vídeo é a boa notícia que vem da Europa, porque os principais sites de mercado da bola da Inglaterra noticiam hoje o interesse do Manchester United no volante Johnny. O Johnny está com 23 anos e foi vendido pelo Inter para o Betis da Espanha por 6 milhões de euros. O Inter, nesse caso, não tem direito de recusar a oferta, de subir valor, de nada disso. Não é uma negociação que o Inter tenha qualquer direito sobre ela. Mas o Inter permaneceu com 20% sobre a plusvalia do Johnny. E o que quer dizer essa plusvalia? Plusvalia é quanto o Johnny valer mais do que o Inter recebeu por ele. Vou te explicar. O Inter vendeu por 6 milhões de euros. Todo o valor acima de 6 milhões de euros que o Betis receber na venda dele, o Inter tem direito a 20%. O que se está projetando na Europa é que o Johnny seja vendido por aproximadamente 20 milhões de euros. Nesse caso, o Inter tem direito a 2 milhões e 800 mil euros, que dá mais ou menos 20 milhões de reais, um pouco menos. Você sabe que o câmbio é flutuante no mercado brasileiro, então pode, dependendo do dia que você está vendo esse vídeo, subir, descer. É assim mesmo, é assim que funciona, não tem erro nisso. Mas é mais ou menos isso. Seria o dinheiro que o Inter recebe nessa venda do Johnny para qualquer clube. O Manchester United está interessado, segundo a imprensa inglesa, mas depois de fazer uma oferta, o Betis tem a obrigação de ouvir o Tottenham. Porque quando o Tottenham, também na Inglaterra, liberou o Lo Celso para o Betis, ele pegou a preferência de compra do Johnny. Isso quer dizer que, se o Manchester United oferece 20 milhões e o Tottenham topa bater essa oferta, oferecer a mesma coisa, ele vai para o Tottenham sem discussão. Então, de qualquer forma, independente de onde vier o dinheiro, o Inter recebe esses 20%. Seja do Tottenham, do Manchester ou de qualquer clube. Mas tem essa situação de um clube poder fazer a proposta e o Tottenham igualar e levar o jogador. O que fica disso tudo é, o Johnny está super valorizado na Europa, está fazendo uma baita campanha pelo Betis, está jogando muito bem, fazendo gols, titular. O próprio Betis, como time, está fazendo uma temporada muito boa na La Liga, no Campeonato Espanhol. Então, ele deve ser vendido nessa janela de meio do ano, que é a janela quente da Europa. Independente disso, é uma grana que entra para o Inter muito interessante, tomara que o Inter faça bom uso dela, seja para pagar dívidas ou para reforçar o time, não rasgue dinheiro, não toque na fogueira, não toque pela janela, não atole no Guaíba, como o Inter já fez tantas vezes com tantos reforços que me irrita só de pensar. Mas vamos falar da última informação, que talvez seja mais importante. O zagueiro Omar Alderete, o Inter fez uma consulta sobre ele, eu fiz 2 vídeos sobre isso, já te informei aqui no canal há bastante tempo. É um jogador de 28 anos que defende o Getafe da Espanha, tem contrato até 2028, é titular da seleção paraguaia. O que o Inter fez? Interessado na contratação dele, zagueiro canhoto, muito bom jogador, fez até gol no Brasil nas eliminatórias. O Inter entrou em contato com o staff do atleta para saber os planos de futuro desse jogador. O que o Inter ouviu de resposta? Que o Alderete hoje não tem o desejo de voltar ao futebol sul-americano. Ele quer permanecer na Europa, aproveitar o bom momento dele, aproveitar o bom momento do Getafe, que está numa campanha até regular, então o Omar Alderete não tem interesse de vir para o futebol sul-americano. Então é um nome que a gente já pode riscar da lista, tá? Nessa próxima janela não deve reforçar o Inter. Ele quer permanecer na Europa porque está jogando legal, porque está com uma frequência boa de jogos, é titular do time dele, tem contrato até 2028 e também de olho na Copa do Mundo de 2026. Ele é titular do Paraguai, o Paraguai deu uma arrancada boa nas eliminatórias, deve estar na Copa do Mundo e ele quer garantir a sequência dele na Europa, com um jogador com um status diferente antes de voltar ao continente. É bem jovem o Alderete também, né? Para voltar para a América, normalmente acontece com um jogador de mais idade ou aquele que não está atuando. Não é o caso dele, ele está jogando com frequência, ele tem contrato e ele é um jogador bastante jovem. Então, acho que é um nome que a gente pode riscar das possibilidades. O Inter prioriza a chegada de um lateral direito, também de zagueiros, porque o Rogel vai embora no meio da temporada, o Inter não vai comprar os direitos dele, e até olha jogadores de setor ofensivo, centroavante, se for sair o Borrell ou Valência, e jogadores de ponta, porque tem a incerteza sobre o Vitinho. Vitinho deve ficar, a FIFA deve esticar a situação
da cláusula de guerra, mas isso é assunto para outro canal, outro vídeo, outro momento. Outro canal não, outro vídeo, outro momento. Te inscreve aqui, me deixa o teu like, ativa o sininho de notificações, porque daqui a pouco eu tô de volta. Tchau!